nessa ação penal. Então, 506.31.30.17, depoimento do senhor Antônio Romualdo Galhês Pinto da Silva Pereira. Senhor Pereira, o senhor foi chamado como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo. E o senhor foi arrolado como testemunha pela defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O advogado está aí em São Paulo e ele vai lhe fazer algumas perguntas. Eu passo a palavra a ele. Bom dia, senhor Antônio Pereira. Bom dia a todos presentes. Senhor Antônio Pereira, o senhor representou o banco Goldman Sachs na oferta pública de ações da Petrobras realizada em 2010? Sim. O senhor pode dizer, objetivamente, qual foi o papel do senhor e do banco nessa oferta pública? O banco Goldman Sachs foi um dos bancos coordenadores da oferta pública da Petrobras na época. Haviam vários bancos junto com a gente, eram acho que mais de 10 no sindicato de bancos que estavam conduzindo a oferta. E eu era o responsável do lado da Goldman Sachs pelo relacionamento com a Petrobras e também com a execução da oferta. Correto. O senhor sabe informar se, para a realização dessa oferta pública, houve a verificação de informações da Petrobras? A gente passou pelo processo de diligência que é usual em qualquer oferta pública. Então, nesse processo de diligência, a gente conduziu, assim, fez uma série de perguntas para a Petrobras, teve diligência dos advogados e dos bancos também com a companhia. Correto. E nesse tipo de oferta pública, pode-se dizer que foi utilizado um padrão elevado de diligência? É o mesmo padrão que é usado em todas as ofertas. Tá? Então, o padrão é o mesmo, o padrão de diligência, por definição, tem que ser um padrão elevado de diligência para ter certeza que toda a documentação que está sendo dividida com investidores no âmbito da oferta está o mais preciso possível no entendimento dos bancos que fazem parte do sindicato. Correto. O senhor sabe dizer se a Petrobras atendeu a todas as solicitações que foram feitas durante o processo de diligência? Pelo que eu lembro, atendeu a todas, sim. Correto. O senhor sabe dizer se as auditorias e os advogados contratados fizeram, as verificações realizadas englobaram análise de acordos e contratos significativos, demonstrações financeiras, atas de reuniões de diretoria, de conselho de administração e assembleia geral? Olha, eu não consigo comentar no nível de detalhe que eles entraram na auditoria deles, mas o que a gente costuma perguntar para os advogados e também para os auditores, primeiro, se as informações foram auditadas dentro do padrão de auditoria que geralmente é conduzido para empresas desse porte, e se do lado dos advogados também, todos os contratos, etc., como você mesmo comentou, se todos foram verificados, tudo que é relevante, basicamente, está representado de uma forma correta no prospecto, né, que é o documento de marketing que é usado na venda dos papéis. Uhum. O senhor se recorda quais foram as empresas de auditoria envolvidas? De cabeça não lembro, sinceramente. Mas eram de padrão internacional, empresas de primeira linha. Não me lembro quais eram os auditores da Petrobras na época, mas eram de primeira linha. E os advogados também. Correto. O senhor sabe informar se esse processo de verificação, auditoria e análise dos advogados, se tivesse sido identificado atos ilícitos, atos de corrupção, ou como se chama no mercado, os red flags, se isso demandaria algum tipo de registro no prospecto de emissão de ações? Sem dúvida, demandaria. Correto. O senhor se recorda se nesse prospecto houve algum registro nesse sentido? Nada nesse sentido que eu me lembro. Tá certo. Eram essas as perguntas, senhor Antônio Pereira. Eu agradeço a colaboração do senhor e devolvo a palavra ao magistrado. Outros defensores têm questões? Sim. Ministério Público? Sem perguntas. O assento de acusação? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Antônio Pereira. Pode interromper a gravação.